Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. No vídeo de hoje falaremos do critério da divisibilidade por 32. Eu tentei encontrar alternativas ao que eu vou mostrar agora, mas infelizmente não encontrei. Por sinal, só encontrei esse material que eu vou explicar agora. Por que eu estou falando isso? Um critério de divisibilidade por 32 é somente se os 5 últimos algarismos... Não, você não escutou errado. Os 5 últimos algarismos forem 0 ou divisíveis por 32. Então, nós temos os exemplos lá. 20.000, o 1.530.080 e o 122.252. Aí você fala, tá, mas por que eu não posso ter um número de 3 algarismos ou um número de 4 algarismos? Nesse caso aqui, os exemplos foram esses por causa do critério. Mas, no caso dos números menores, é um pouco justificável. Por quê? Porque se você fizer 32 vezes 10, já dá 320. Se você fizer 32 vezes 20, já dá 640. Ou seja, se você fizer 32 vezes 30, já vai para 960. Ou seja, automaticamente, se você passar mais um pouquinho, 4 algarismos. Então tá relativamente fácil para você conseguir descobrir. E por que eu falo relativamente fácil? Porque para você chegar no critério de divisibilidade pelo número 32, você tem que ter passado pelos anteriores, e os anteriores você tem que ter entendido e aprendido. Então, se você entendeu, você aprendeu, conseguiu executar eles, aí sim eu posso falar que o critério por 32 fica fácil, inclusive usando esse raciocínio que eu falei para vocês. Então, aqui está falando que o 20.000 é divisível por 32 porque é terminado em 5 zeros, realmente, ó, 1, 2, 3, 4. Ah, tá, faltou um zero aqui ao digitar, então não era 20.000, era 200.000. Aí aqui, 1.530.080 diz que é divisível por 32, porque 30.080 é divisível por 32. E como é que eu sei que 30.080 é divisível por 32? Lá no critério de divisibilidade pelo 8, eu falava um pouco a respeito disso, em que a quantidade de zeros que você tiver na conta aparece no resultado, na multiplicação, e que se você tivesse, por exemplo, 8 vezes 10 igual a 80, se você tivesse 8 vezes 100 era igual a 800, e assim por diante. E nesse caso aqui não é diferente. Então, para eu pegar o 30.080, bastaria eu fazer o quê? 32 vezes 1.000, por exemplo, que já daria 32.000. E como esse número é maior do que o 30.000, então eu tenho que fazer com que eu tire mais ou menos 2.000 da brincadeira. 2.000 da brincadeira, eu poderia fazer 32 vezes 100, que daria 3.200. Então, se eu fizer 32 vezes 900, porque é 1.000 menos 100, então eu vou ter 29.000, deixa eu ver aqui, 29.000, 32, então 29, 28 e 800, se eu não estiver errado. Vou usar a calculadora aqui até para a gente dar uma confirmada. Então, 32 vezes 20, vezes 900, 28 e 800. Então, realmente, já acertei aqui. E como o número em questão é o 30.080, o que eu vou fazer? Eu preciso ver quanto tem de diferença. Do 28.800 para 30 é 1.200. Então, aqui seria 1.280. 1.280. 1.280, eu preciso ver se o 32 cabe. Aí cai naquilo que eu falei logo no começo. Deixa eu rabiscar desse outro canto. Então, eu tenho 32 vezes 10, vezes 20, vezes 30. Vezes 10, 320, vezes 2, 640, vezes 3... eu falei errado aquela hora, eu falei 960, não é. 320, 640, aí aqui vai ser, deixa eu ver,
069, 960. Não, tá certo, falei 920, eu acho. Bom, enfim. E eu quero 1280. 960 para 1280 são 280 com 40 são 320, se eu não estiver errado. E 320 é a mesma coisa que vezes 10. Então, 40 vezes 32 ou 32 vezes 40 é igual a 1280. Sabendo que isso acontece, sabendo que 32 vezes 900 dá 28.800, 32 vezes 940, aí sim tem que dar o 30.080. Então agora vamos lá. Calculadora, 32 vezes 940, 30.080. Então, realmente funciona. Pessoal, desculpa se ficou um pouco confuso. Peço que vocês voltem aí o começo, se eu falei um pouco rápido. O YouTube no navegador aí no player dele tem como você diminuir a velocidade do que eu estou falando. Então você pode olhar mais lentamente e você vai conseguir entender isso melhor. Continuando. Então, eu realmente consegui confirmar. Por quê? Porque esse número aqui, ele destacou os últimos 5 algarismos. Então, é como se fosse 1.500.000, 5 algarismos zeros, mais o 30.080, que dá esse total aqui, 1.530.080. Então, ele é divisível por 32, por tudo isso que eu mostrei para vocês. Agora, o 122.252, ele não é. Por quê? Porque o 22.252 não é. Então, é a mesma separação aqui para que esse número fique com 5 zeros de algarismo. E daí o 22.252 não é. Vou fazer rapidinho aqui com vocês para poder mostrar. Deixa eu limpar aqui para facilitar o que a gente está fazendo. Então, rabiscar nesse canto aqui, 22.252. Como o critério é 32, então o que a gente vai fazer? 32 vezes 100 para dar 3.200. O que eu quero é 22, então tem que ser 32 vezes 1.000 para dar 32.000. Só que o número que eu quero é 22.000. Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando do 22 para o 32, eu estou procurando 10.000. Eu estou procurando 9.800 por causa do 200. 9.750 por causa desse 50. Então, eu estou procurando 9.748, que é a diferença do 22.252 para chegar nesse 32.000 aqui que eu falei. Agora eu preciso descobrir se esse 9.748 também dá para dividir. Vou fazer algumas contas doidas bem rápidas aqui. Então, se eu tenho 32 vezes 100 dá 3.200, para eu conseguir os 9.600, lembra dos 960? Então é a mesma coisa que fazer 32 vezes 200 vezes 300. Vezes 200 dá 6.400, vezes 300 dá 9.600. E como eu quero 9.700, quanto tem de diferença? 148. 148. Agora facilitou bastante, né? Isso que eu estou fazendo, embora um pouco bagunçado aqui, desculpa pessoal, é o método de decomposição na hora de efetuar as operações. É dessa maneira que eu efetuo meus cálculos de maneira mental, sem usar calculadora, sem escrever nada. Então, se estiver conversando com alguém e alguém tiver a oportunidade de me ver conversar, vai ver que eu olho para cima, penso um pouco e dou o resultado. É exatamente desse jeito que eu penso. Porém, recomendo que você treine bastante para que você consiga desenvolver um método próprio também. Continuando. 148. O 32, se eu fizer vezes 10, dá 320. 148 está meio perto da metade. Então,
32 vezes 5 vai dar 160. Porque 16, o dobro é 32. 160 para 48, está perto. E 160 para 48 é 28. Certo? Ou não? Ó, na realidade não é 12. Porque eu estou subindo. Do 48 para 50 é 2, do 50 para 60 é 10. E por causa desse 12 aí, dessa diferencinha, eu não consigo encontrar esse número na tabuada do 12. Então eu vou chamar a calculadora aqui e vou fazer as contas com vocês. Ó, 20 mil, que não é 20 mil, era 200 mil, que eu falei para vocês, dividido por 32 dá esse número. Então, ok, ele realmente é divisível igual o texto fala. 1.530.080, se eu dividir por 32, eu também consigo dividir. Então, beleza. Agora, os 122.252, que foi o número que eu acabei de fazer com vocês, se eu dividir, olha só, dá um número quebrado. Então, realmente funcionou o critério aí para o que eu falei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, não vou colocar mais exemplos, mas se você tiver mais alguma dúvida, eu posso explicar para vocês aí num outro vídeo de maneira mais detalhada. Então deixe aí nos comentários. Eu coloquei esse comentário aqui no final do vídeo para poder não esquecer de explicar isso para vocês. Eu dei uma pincelada no começo do vídeo e agora, durante, falei mais um pouco, e agora eu vou finalizar, que é o seguinte: e se o número for menor em que essa regra não funcione? Então, vamos lembrar das operações sucessivas. Lá dizia que tem que ser 5 casas com 0 no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Aí, ok, dá para dividir por 32. Ou esse final todo tem que ser múltiplo de 32. Ok. Agora, se o número tiver só 4 algarismos, como que eu faço? Por exemplo, 1234. O jeito de fazer é o que eu estava mostrando agora para vocês aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 32, posso fazer vezes 10 para dar o 320, posso fazer vezes 100, se for o caso, para dar 3.200. O número passou. Então, metade do 3.200 é 1.600. E aí eu fazer vezes 50, porque é metade do 100. Só que do 1234 para o 1600 ainda está um pouco longe. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar a diferença dos dois. Que se eu pegar os 600 e tirar 234, eu vou fazer mentalmente. Se fosse 300 para 300, para 600 daria 300. Aí, do 230 ou melhor, vou arredondar para cima. Do 240 para o 300 dá 60. E do 34 para o 40 dá 6. Então é 366 essa diferença. E a única coisa que eu tenho que fazer agora é descobrir se esse número dá para dividir. Bom, se eu fizer por 10 ou 32 dá 320. Então eu só tenho que olhar essa diferença. 46. Do 20 para o 66 dá 46 de diferença. 46 existe na tabuada do 32? Claro que não, porque do 32 depois já vai para o 64. E 46 aqui, eu falei 42? Estou doido. 46 não dá. Então, por conta disso, eu já consigo matar que esse número não funciona. Então, para números com 4 algarismos, a maneira de fazer é essa, infelizmente. Números com 3 algarismos é a mesma coisa, porém, em vez de você fazer vezes 100, vezes 50, você vai fazer vezes 10, vezes 20, até vezes 30, 31, 32, que são números que o resultado vai dar 3 algarismos. E por 2 algarismos está mais fácil ainda. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se foi útil para vocês, peço que vocês compartilhem aí, porque já era difícil antes, agora com o YouTube retendo 80% da minha visualização na plataforma, está difícil mais ainda para o pessoal conhecer o canal e assim por diante. Então peço que você se inscreva, compartilhe aí nas redes sociais, grupos de amigos, WhatsApp, e tem mais alguns vídeos aí para que vocês possam continuar os estudos de vocês. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.